Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, amigos. Mais uma vez o Franguinho está de volta. E dessa vez com casa cheia. Estão aqui conosco o Luiz Cosme, o Hélio Alcântara, o Alfredo Toné, o Ailton Amalfi, o Rodrigo Gini, o Tonico Duarte e a Márcia Pereira, nossa mais nova aquisição, por uns tempos, nossa correspondente em Buenos Aires. A Copa do Mundo terminou e temos um novo tricampeão, a Argentina de Messi, de Di Maria. A Copa está em boas mãos? Olha, eu vou me aventurar aqui. Eu acho que sim. Mas estaria também se a França tivesse sido campeã, né? É meio uma coisa óbvia, porque os dois fizeram uma final daquelas. Qualquer um poderia ter ganho. A gente lembra daquela defesa do Martínez, né? No final da prorrogação, que seria um 4-3 espetacular. Então, acho que tanto a Argentina quanto a França seriam os grandes campeões dessa Copa do Mundo. Eu acho que os dois foram, na verdade, porque o futebol é tudo detalhe, né? Uma bolinha tal, deu a Argentina. Eu vou acompanhar a opinião do Hélio. Acho que, apesar do meu coração ser alviceleste, eu acho que tanto se a Argentina tivesse ganho como ganhou, ou a França, estaria em boas mãos também. Eu só estava muito, muito apreensiva da França não passar pelo Marrocos, e o Marrocos decide uma final de Copa, e eu sou assim... Aí eu sou mega tradicionalista, e eu acho que Marrocos ganhando a Copa, para mim, ia ser a maior decepção futebolística da minha vida, apesar de toda a campanha que eles fizeram, o esforço e tudo mais, eu acho que a Marrocos ganhando seria muito, muito triste. Apesar deles, eu acho que eles até mereceriam um terceiro lugar, mas ganhar a Copa não. Então, ou França ou Argentina, exatamente, a Copa está muito bem guardada na sua redominha, ou alviceleste, que agora ela está, né? Ou tricolor, que ela... Vamos aproveitar aqui a presença, tem sido rara, do nosso querido Tonico Duarte. Tonico, para você, a Copa está em boas mãos na Argentina? Em ótimas mãos. Em ótimas mãos. Eu sou tradicionalista. Eu sou careta para futebol. Então, eu sinto falta, por exemplo, da Itália na Copa do Mundo. Sabe? Também. Joga o Xixestão do Norte e a Itália está fora. Isso daí não existe. Isso daí não existe. Boa, eu Tonico. Sou completamente tradicionalista. Sabe? Publique-se a versão. Então, vamos ouvir aqui, talvez, o nosso, já que o Tonico se disse um tradicionalista, o nosso representante mais jovem, Rodrigo Gini. Rodrigo, França, Argentina, Marrocos, Croácia, Inglaterra, Alemanha, até Brasil. A Copa estaria melhor em que mãos? Nas mãos em que está? Com certeza, nas mãos em que está, como também ficaria nas mãos francesas, por tudo que as duas seleções mostraram ao longo da competição, trouxeram de diferente, trouxeram de capacidade de se adaptar, né, de leitura do jogo. A Argentina fez muito isso, a gente tem comentado, né, que foram 7 escalações diferentes. Isso aqui no Brasil o Tite seria pendurado em praça pública para execução. E funcionou, quer dizer, foi uma estratégia que funcionou, mostrou o porquê, se justificou. E a Argentina, como a França, né, a única coisa que talvez me deixe um pouco preocupado nessa história toda é porque chegaram à decisão e mereceriam ser campeões mundiais as duas seleções que tinham jogadores acima da média, fora de série, que mostraram isso em campo. O Cristiano Ronaldo também é um, mas infelizmente a gente está vendo o ocaso dele em termos de seleção portuguesa, pelo menos. Então, num futebol que cada vez mais se iguala e que permite a equipes de menos tradição, como foi o caso de Marrocos, etc., surgirem e aparecerem bem, o talento acima da média não é um talento qualquer um, porque os grupos são muito fortes, de Argentina e França, mas
não seria a mesma coisa se você não tivesse Messi e Mbappé nele. Quando eu fiz a apresentação aqui do quadro, por motivos técnicos, não estava ainda presente o nosso querido Luiz Quartarolo. E é para ele que eu passo a bola agora. Quartarolo, Espanha, Portugal, poderiam também estar entre esses cogitados? E, por falar nisso, justa a Copa na mão da Argentina? Um abraço, Lito, a todos vocês. Né? Como vocês perceberam, eu não posso ser goleiro, né? Chegaria muito atrasado, já teria tomado uma goleada, né? Mas, queria agradecer a nossa grande NET e também o Jurássico aqui, que às vezes não sabe mexer no aparelho. A culpa hoje foi minha, gente. A NET não tem nada a ver com isso, não. Olha, eu acho que Portugal não merecia, não. Há grandes jogadores em formação em Portugal. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ajudou em alguns pontos, mas atrapalhou em outros. Ele não está sabendo parar, e é uma coisa que talvez ninguém de nós saiba, né? Acho que só o Pelé parece que parou na hora certa. A Espanha, o Luiz Henrique disse que jogou o melhor futebol da Copa, deve estar jogando lá na casa dele sozinho, né? Tanto é que ele foi até demitido. Arranjaram uma fonte para tomar conta, para ver se o manancial funciona, mas tem bons jogadores. Talvez seja mais para o futuro. Ficou realmente em boas mãos, porque o futebol da Argentina foi encantador a partir de um certo momento, e a gente aprendeu várias lições que a gente parece não aprender numa Copa, e eu estou me incluindo, viu, gente? Primeiro, tem que contratar técnico estrangeiro. Scaloni era tampão. Se não ganha a Copa América, tinha sido escorraçado, ele e o Messi, inclusive. O Marrocos citado aí, o técnico chegou em 31 de agosto e fez uma campanha maravilhosa. Nunca na vida fez, talvez nunca repita. O Marrocos é sazonal, na minha opinião, como Turquia e outros que apareceram nas Copas do Mundo. Eu não sou tão reservado, como diria o Tonico, né? Mas a verdade é que eu também... conservador, né? Mas a verdade é que a Itália hoje é um timinho, né? É a culpa dela não estar na Copa. Então, se é uma disputa técnica onde vale gol e vale também o que você faz em campo, eu acho que é justo que as equipes que estão aparecendo cheguem. Até 98, por exemplo, a França não era campeã. Ganhou e agora é um time de ponta. Né? E hoje sai como se fosse uma campeã moral, como diria o Cláudio Coutinho. Olha, concordo com tudo que vocês falaram, e esse negócio de ser Jurássico, né? Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu sou desse tempo aqui, brasileiro. Então, esse era o futebol brasileiro para mim. A Copa está em muito boas mãos. A Copa está em muito boas mãos. E, Márcia, como é que é? 90 milhões, aí são 46 milhões 46, para frente da Argentina do meu coração, né? Como é bom ser tricampeão, né? Então está em muito boas mãos. Eu acho que essa final, ela, na qualidade do jogo, da emoção, ela só perde, se perder, para Itália e Alemanha em 70, porque foi um jogaço. Semifinal. Então, a semifinal de 70. Então, foi um jogaço. O Mbappé jogou demais, o Tchouaméni jogou demais, o Messi jogou demais, o Otamendi, né, que não é bonzinho nada, né? Não é nada bateu bonzinho, demais. Jogou demais. O goleiro, o Bibo Ruivo, jogou demais. Então, está em muito boas mãos e 46 milhões em ação, né, Márcia? Isso aí. Eu num franguinho velho, me pergunto, fizeram uma enquete, quem vai ganhar a Copa do Mundo? E eu, na hora, o Brasil estava bem ainda. Falei, vai ganhar a Argentina, vou comemorar no Obelisco e vou jantar em Porto Madeiro. Porque o que esses caras, o time da Argentina tinha de diferencial era foco. Era foco. Os caras foram para ganhar e ganharam. Não tinha conversa, não tinha corpo mole, mas está em muito boas mãos, porque como estaria com a França? Eram dois times tão focados que eles foram até o final, vai na frente, empata, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi, eu não vi esse jogo Inglaterra e Alemanha semifinal, eu não vi o jogo.
eu soube do jogo. Foi a prorrogação que foi quebrado, maravilhosa. Né? Foi um jogaço. Agora passa a bola para o Luiz Cosme, que está aí na espera. Por favor, Cosme, seus comentários. Meus queridos, que bom falar de novo com vocês. Sempre bom participar desse bate-papo gostoso. Olha, a Copa está em ótimas mãos, em pés habilidosos, muito habilidosos. Né? A França jogou muito, mas a França tinha só o príncipe, na minha opinião. O rei estava do lado de lá. Para mim, é o melhor jogador do mundo, sem comparação. E a Argentina, nesse momento que nós estamos vivendo, é o grande país do futebol. Né? Feriado nacional, o povo todo na rua, uma conquista maravilhosa e um componente épico que a gente pode até talvez discutir se é de alguma maneira individualista, mas eu vejo o time da Argentina, em função do Messi, como outras grandes seleções, como o Brasil em 94, talvez em torno do Romário, em 62 em torno do Garrincha, em 86 a própria Argentina em torno do Maradona. Ou seja, quando você tem um conjunto de bons jogadores, mas você tem alguém que se sobressai tanto que o time passa a jogar em torno dele e aquele jogador personifica o sonho de um país. Mas eu queria aproveitar a ocasião aqui para dar uma ótima notícia para você que nos acompanha aqui no Franguinho. A partir de hoje, ou melhor, a partir de domingo, temos uma nova integrante, que é a Márcia Pereira. Sempre que os compromissos profissionais dela permitirem, ela vai se integrar aqui. Já estávamos sentindo falta disso e agora nós temos entre nós uma mulher. Nós que respeitamos, amamos e compartilhamos nossas vidas com as mulheres, temos agora uma representante. O Franguinho pode ser tudo. Machista, não, de jeito nenhum. Viva a Márcia. Chique. Isso aí, Marcinha. Muito obrigada, meu Muito querido. bem-vinda, Márcia. Eu me sinto acolhida que nem um ovinho numa cesta. Bom, amigos, vocês já viram que aqui é um lugar de polêmica, de discussão, e às vezes a gente se entende. É o seguinte, no nosso Franguinho, deixe seu like, por favor, é fundamental, o algoritmo vai ler, vai nos ajudar. Deixe seu like, se inscreva no canal. E outra coisa, nós estamos gravando perto do Natal, nós queremos ter 1 milhão de amigos, por favor, nos ajudem, se inscreva no canal e deem seus likes, é fundamental para a gente continuar essa resenha aqui saborosíssima. Por favor, amigos. Bom, pessoal, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, caiu diante da Croácia de joelhos. E aí a gente fica perguntando o seguinte, eu não gosto muito desse negócio de culpado ou inocente, mas, enfim, o responsável, né? Foi o Tite? Foi o Neymar? Foi falta de comando? Foi soberba? Foi pouco futebol? Foi tudo isso junto? Eu acho que foi tudo isso junto. Eu queria saber a opinião de vocês. O que aconteceu com o Brasil? Posso falar? Posso falar? Eu gostaria de dizer uma coisa. São responsáveis, culpados não. Mas... posso perguntar se não foi, talvez, a responsabilidade do Fred, que se adiantou naquela hora, forçou o Casimiro a ir junto para não criar um buraco atrás deles, e aí se deu aquele problema dos dois volantes estarem adiantados? Não é uma defesa, é uma pergunta a vocês que conhecem muito, muito mais, infinitamente mais de futebol do que eu. Você pontuou, né, Lito? Você pontuou naquele momento ali. Não sei o que os nossos amigos acham. Eu acho que não, acho que é um combo. Que culminou nessa jogada. Eu acho que é um combo de um só. Não sei se tem combo de um só, mas é um combo de um só. Chama-se Tite, que está Tite, ele está Tite, está Titinho, Titinho. Ele está Tite, porque ele é o culpado. Porque não conseguiu armar um time, não conseguiu dar cara ao time. É um time desfocado, um time que vai sair para comer bife de ouro. Desculpa, gente. Não tenho. Elinho, eu até entendo o Elinho não querer falar em culpa, eu não tenho o menor problema. Culpado é o Tite. Ele é o culpado e tudo se deve a ele. Mas não conseguiu armar um time? O Brasil não teve momentos aqui que nos fez sonhar? Acho que o Quartarolo... Sonhar com o quê, pô? Um time que está ganhando... Está ganhando, faltando 3 minutos para acabar o jogo, vai com 7 para o ataque. Isso não é time. Mas o Brasil fez sonhar, talvez, fez sonhar no jogo com a Sérvia, porque ali era tudo novo, ali era o primeiro impacto. Agora, a partir do momento
que ao longo da competição ele foi mostrando mais do mesmo, e o Tite não mostrou nenhuma capacidade em mexer no time taticamente, em trazer alternativas para criar espaço, para fazer algo novo que a gente viu o Scaloni fazer na Argentina tanto, deixou de ser surpresa, deixou de ser empolgação, e foi crônica de uma eliminação anunciada. E aí a gente soma, né? Perdas de pênalti, ordem de cobrador e posicionamento da equipe, a falta que talvez fizesse um líder mesmo dentro de campo, para impedir que acontecesse a circunstância do gol da Croácia, do gol de empate. Então, realmente é um combo. Mas o Tite, como comandante, leva a principal parte da nota e da fatura. Gente, não tem, eu acho não que o Tite tenho é culpado, vergonha. gente. Ele leva a culpa. Ele é o culpado. Sim, Toné, ele é culpado porque ele é o técnico, então vai sobrar para ele. Por isso que eu acho. Não sou eu o técnico, sou eu. Então, mas aí, por isso que eu acho que o treinador tem que assumir as situações. Ele pode ouvir todo mundo. Eu vou só dar um exemplo rápido, que não tem nada a ver com a seleção, mas parece que é diferente, mas é mais ou menos o mesmo caminho. O Roberto de Andrade aceitou uma pressão do Andrés para contratar o Cristóvão como técnico do Corinthians. Não deu certo. E quando o Cristóvão foi mandado embora, sobrou para o Roberto de Andrade. Daí ele falou assim, vou contratar o Oswaldo de Oliveira, mas está todo mundo contra mim. Não estou dizendo que ele acertou ou errou no nome. Eu falei, ô Roberto, você está certo. Porque o que acontecer, a culpa é sua, principalmente se perder. Então tem que assumir. Eu acho que é aí que o Tite errou. Agora, quanto à montagem de time, o time tinha uma cara assim, o time tinha um jeito de jogar, o time defensivamente sofreu muito pouco, né? Agora, acontece esse lance aí do Fred, que eu não sei até hoje, porque eu duvido que o Tite tenha falado o seguinte, entra lá e vira centroavante. Não é isso. Quer dizer, ele foi idiota, ou então ele quis entregar o treinador. E o Casemiro. Isso também não tira a culpa do Tite. A maior culpa é dele porque ele escalou. Eu acho que o problema do Tite foi ele confiar naqueles que ele convocou. E que nós também, na grande parte, confiamos. Porque quando jogou time reserva no terceiro jogo, a gente percebeu que os reservas não eram também aquilo que a gente esperava. Então, voltar. O Rafinha, por exemplo, não é o Rafinha, não vai resolver. O Richardson é um bom jogador, mas ele não é o Álvares, não é o Luiz Fabiano. Não estou falando de Romário, hein? Não estou falando de Careca, não estou falando de Ronaldo. Então, eu acho que ele foi solapado pela própria safra nossa, que tem muito jogador bonzinho que parece bom, que parece craque, ou tem muito jogador ruinzinho jogando junto. E faz desde 2002 que o Brasil está passando por isso. A gente, tirando 2006, que era realmente sensacional, mas estava dividido. Nas demais vezes, o Brasil é isso aí, o nosso futebol é isso aí hoje. Então, 7º lugar na Copa. Agora, a culpa é do Tite? Porque ele é o comandante, tem que responder. Agora, os jogadores também falharam nos momentos cruciais. Ou seja, como o Hélio iniciou aqui a discussão, é um combo, né? Claro, o Tite vai ser o maior responsabilizado porque, teoricamente, ele é o líder. Eu digo teoricamente porque tem sempre um bastidor de que quem escalava a seleção era o Neymar, que isso acontece, esse tipo de informação acaba circulando. Então, assim, ele não teve essa liderança que o Quartarolo tá dizendo, de falar, não, eu também acho que ele não falou para o Fred virar centroavante. Quer dizer, ele deixou os caras jogarem como eles queriam, e ele não pode fazer isso como técnico, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com esse combo e tem a ver com uma percepção minha de, ao longo do tempo, eu vejo que o futebol brasileiro os caras não jogam futebol, eles jogam tênis, eles jogam para eles, é um paredão, é aquilo que vocês estavam falando, que a Argentina tinha foco, e o foco, além de ganhar a Copa, era ganhar a Copa para o Messi, com o Messi líder da equipe. O Brasil não tinha isso, porque o nosso líder, teoricamente, é o Neymar, um cara meio impopular, inclusive dentro da seleção, porque parece que tiveram questões ali no bastidor entre ele e o Richarlison, ele, o próprio Tite, enfim, não tinha essa coesão, era tudo passando nota fiscal, como a Malfi disse no outro franguinho. Eles não pensavam coletivo, não pensavam time. Então, não pensar time virou um problema combo. Eu acho que todos os times são culpados, todos.
Na minha opinião, o Tite não deve levar essa responsabilidade sozinho. Acho que qualquer time, futebol é jogo coletivo. Ganhamos e perdemos juntos, empatamos juntos também. O Tite cometeu erros como qualquer treinador comete. Agora, o futebol é feito dos detalhes. Quer dizer, se o Brasil não tivesse perdido um dos muitos gols que perdeu contra a Croácia, estaria 2-0 e ninguém ia se lembrar se o Fred foi para frente ou não foi. Quer dizer, foi uma contingência. Os times que mais brilharam nessa Copa também tiveram resultados negativos, também foram questionados. A França também perdeu, a Argentina também perdeu, todos passaram sufoco. Eu acho, inclusive, e talvez aí seja uma discussão maior, né? Talvez até para um outro programa, mas eu acho que o treinador não tem toda essa importância que muitas vezes a gente dá. Eu reconheço, é o comandante, é quem escala, é quem, no fim, tem a última palavra, mas eu não sei se ele tem toda essa importância. Por exemplo, se o Tite fosse treinador da Argentina, será que a Argentina ia ser tricampeã? Impossível de responder, né? É só um exercício aqui de imaginação. Mas eu acho que, às vezes, também a gente dá bola demais para o treinador, para o bem e para o mal. Eu acho que o Tite é culpado, sim. Se ele convocou os 26, se ele colocou o Juninho Pernambucano, se ele colocou o filho dele, que era o maior absurdo é o filho dele dando instrução. Ele tinha ali o César Sampaio, que era um cara que jogou muita bola. Podia pedir conselhos para o César Sampaio. Então ele é culpado. Juninho Paulista, né? Ele tem salário, gente. Tudo bem, mas ele tem salário para ser culpado. Eu queria responsabilidade de office boy e salário de diretor. Eu nunca consegui isso. Amalfi, a restrição ao filho do Tite é por ele ser filho do Tite ou se trata de um incompetente no cargo errado? Não, primeiro que o Tite ele vive falando em meritocracia e não nepotismo, e ele colocar o filho dele lá, para mim, é um desaforo. Está cheio de jogador que podia estar lá. A pergunta é do filho, é só o filho. O filho é ruim ou é filho? Eu acho que é filho. Agora, se é ruim, eu não sei, mas não devia estar lá. Não devia estar lá. Então, não devia estar lá porque... Agora, eu acho... O Brasil foi campeão em 94 com o Zagallo dando conselhos para o Parreira. Não foi isso? Com o Antônio Lopes dando conselhos para o Filipão em 2002. O filho do Tite não tem que ficar dando conselho. O Tite é culpado. Verdade. Se ele convocou os 26, se ele convocou o Daniel Alves, que a gente está metendo pau aqui, meteu pau o tempo todo. Se ele não colocou o Neymar para bater o primeiro, que era o óbvio. Mas se o cara não quis, como é que faz, Amalfi? Mas o Daniel Alves... ele é o comandante. Então o Tite não tinha que estar lá. Então ele é mais culpado ainda. Eu concordo com o Amalfi, com a Tarolo. O jogador não tem que querer ou não querer. Ele é fusca, né? Pensa, Márcia, jogador decide muito mais no campo do que você imagina. Você tem que coordenar isso. Se o cara fala não vai. Então ele é refém. Bom, a palavra... Nós vimos o Fernando Santos de Portugal. Nós vimos o Fernando Santos de Portugal botar o Cristiano Ronaldo no banco. Exato. Olha a coragem que o cara teve. Iniciar a partida com ele como reserva. E nós estamos falando de um cara que é um dos melhores do século. Rodrigo. Ele acabou demitido porque saiu da Copa e botar o Cristiano Ronaldo hoje no banco, eu boto de costas, de sapato e na chuva. Queria ver botar 10 anos atrás, quando ele mandava no time. Aí é mais difícil. Nem no time dele ele é titular. Gente, o jogador, o Danilo foi um grande jogador, teve uma decisão de pênalti no Corinthians e ele falou assim, eu não estou me sentindo bem. Falou pro Tite, não vou bater. O Corinthians até passou. Falei assim, por que você não quis bater? Eu não estava confiante. Vamos falar o técnico faz o quê? Eu acho que esse não vai ser. Peraí, Quartarolo, aí é diferente. Eu não estou confiante para bater o pênalti ou eu quero bater o pênalti porque eu quero ser consagrado como... Gente, não vamos nos atropelar. Mas olha, mas a verdade é a seguinte: o Tite é culpado, na minha opinião, de todos nós, ele tem culpa, é claro, mas tem muito mais gente com culpa. E isso precisa, como disse o meu xará aí, o outro Luiz Carlos, amigo, isso aqui tem que ser um simpósio, porque está lá embaixo o problema, está vindo lá da base. Nós não formamos mais jogador para nós. Então, esse é um grande problema. Nós não temos um meia. Um homem que faça a passagem. É tudo adaptado. Então, é muito complicado isso. Par ou ímpar? Quem joga mais?
Meus amigos do Franguinho, que pergunta difícil de responder. O artilheiro, chuteira de ouro, Mbappé, outro campeão do mundo. Dizia que ia encerrar a carreira, mas agora quer jogar como campeão. Para você, quem jogou mais na Copa, Messi ou Mbappé? Messi, eu acho que é uma coisa, futebol é um negócio maluco mesmo, porque se o Mbappé, se a França se classifica, se o Martínez não defende aquela bola na prorrogação, por exemplo, e a França é campeã, a gente já está falando mais, acho eu, do Mbappé do que do Messi. Que pena, o Messi, ele merecia, mas, puxa vida, do outro lado tinha o Mbappé, né, que é um cavalo que consegue, joga a bola na frente, sai correndo, e é um cara que tem um repertório grande, tecnicamente é maravilhoso, etc, etc. Então, eu acho que os dois jogaram bem, eu não acho que um jogou mais do que o outro. Eu sinto que o Messi jogou mais para o time. O Mbappé, ele faz as coisas mais sozinho, mas também é para o time, porque ele faz gol. Então, eu não consigo, juro que eu não consigo dizer, esse aqui jogou mais do que o outro. Porque se ganha a França, a gente já está falando mais do Mbappé do que do Messi. E aí eu acho que não é justo. Os dois arrebentaram na Copa. Eu, por tudo que eu já disse, eu voto no Messi, mas eu queria acrescentar um detalhe. Eu não vejo o time da Argentina sem o Messi, mas eu vejo o time da França sem o Mbappé, apesar dele ser um jogador excepcional. Eu voto no Messi com um chicotinho embaixo do braço. Nem olhar para trás. Nem olha para trás. O chicote embaixo do braço, só esperando chegar o disquinho. Grande turfista, hein? Como vocês falaram aí, o futebol tem muito o e se, né? E por isso que o futebol é tão apaixonante, porque a casualidade é o futebol que tem... Vou falar uma coisa óbvia aqui, o futebol se joga com os pés, né? Então, a casualidade no futebol é muito maior. Se você assistir um jogo de basquete... E a bola é redonda, Malfi. E a bola é redonda. Às vezes atrapalha casualidade. Ela não tem canto, A casualidade no futebol é uma coisa que vocês falaram, né? E se o Bibo não faz aquela defesa? E se, né? No basquete o melhor ganha, no vôlei normalmente o melhor ganha. Então, por isso que o futebol é fascinante. Se o Brasil tivesse sido campeão, a gente não ia ter o quadro 15 segundos e uma sentença. Nós íamos estar... O falou, está falado. O Tite falou, está falado. Então, eu acho que o Messi jogou mais. Porque um pouco mais só, tá? Um pouco mais. Porque o Messi, além de fazer 7 gols, né? 7. E ele deu passe, ele deu assistência. Eu acho que ele defendeu, jogou mais deu carrinho. Eu acho que ele jogou um pouco mais, mas o Mbappé, e eu vi uma foto do Mbappé, não sei se vocês viram, ele foi um dos poucos que não tirou a medalha de prata do pescoço, né? Mais nota 10 para ele. Mas eu acho que na Copa o Messi jogou um pouquinho mais, por pouco, né? Mas sarrafo lá em cima, dos dois. Eu queria fazer 2 comentários em cima disso que o Amalfi falou. Primeiro, que o Mbappé também defendeu, Mbappé jogou como centroavante, Mbappé deu assistência, Mbappé deu gol feito. Eu acho que ele jogou muito, muito também. Agora, futebol se joga com os pés que obedecem à cabeça. Se fosse só com os pés, o Brasil ganhava. Legal. Essa foi boa. E só uma coisinha, olha, o Cosme falou uma coisa interessante. Quando ele fala que vê a França sem o Mbappé, mas não vê a Argentina sem o Messi, eu concordo. O Messi realmente é a alma desse time, né? O Mbappé nem tanto. Ele é um ponta, ele é um cara que acerta, mas ele não é a alma do time, né? Eu acho que não é a espinha dorsal, né, da França. Eu sou mais Messi nessa Copa, mas eu concordo com muitos que disseram aí. Eu acho que é por muito pouco. E eu acho que o Mbappé ainda vai crescer, o Mbappé vai ganhar troféu de melhor do mundo. Acho que o Messi vai ganhar essa temporada por causa da Copa, e já ninguém mais esperava, né? Então, é um jogador que você tem que respeitar muito. São características diferentes, mas ambos super funcionais. Até já avisei lá o presidente do Santos, a gente perdeu o Angulo e o Juan Julio. Quem sabe tentar aí o Messi, né? Acho que agora ele vai jogar com a gente. Bom, eu também sou mais Messi, né? Até porque eu estou vestida, né, de Argentina, então eu sou bem mais Messi.
Mas por tudo isso que vocês falaram, o fato dele ser um cara mais experiente, ter passado por 5 Copas, é uma coisa que isso abastece o futebol de qualquer jogador, né? A história abastece. E que o Mbappé vai ser um novo Messi, isso não tem a menor dúvida. Aí, quer saber? Eu adorei que o Benzema não jogou a Copa. Não sei, ele não me desce esse cara, assim, não é o futebol, é a pessoa. E eu acho que, para mim, jogador de futebol tem que ter a cabeça boa, como diz o Lito, o pé excepcional, como todos vocês disseram, mas uma alma incrível. Eu acho que o Mbappé tem, essa alma, o Messi tem, mas o Benzema não tem. Eu acho que Messi foi melhor, Benzema ali, ó, quase cabeça com cabeça, e com certeza a próxima Copa, eu acho que ele vai detonar, Benzema, né? não, o Mbappé, né? O Mbappé, não, o Benzema deixa o Benzema ser a bola de ouro lá, né? Melhor do mundo, você tá bom, já tá bom. Eu não gosto dele, eu acho ele um criador de casas, que jogador tem que focar no futebol. Vocês falam tanto aqui em foco, não tem que ficar se envolvendo, indo para boate. Não, honey, o Messi é um puta jogador, desculpa, mas porque ele é focado, ele joga a bola, ele treina que nem louco, o Cristiano Ronaldo, louco, faz treino físico alucinado, é uma coisa focada, gente. E futebol é sério. Vocês falam aí da responsabilidade. Sim, o Tite tem culpa porque ele é um profissional. Se ele fosse amador, ele teria responsabilidade. E eu acho que é isso. O jogador tem culpa de fazer merda dentro e fora do campo. E Messi, viva Messi! A última volta do ponteiro. Bom, gente, é o seguinte, nós aqui do Franguinho que temos ódio eterno ao futebol moderno, estamos correndo o risco de perder a Vila Belmiro. A Vila Belmiro vai virar uma arena, essa arena Nutella que a gente vive criticando aqui. Vai ser bom para o Santos? Vai ser ruim para o Santos? A Vila Belmiro, com toda a história, tem que virar pó, tem que virar tijolo, tem que virar concreto demolido? Eu não tenho nada contra modernizar tudo. A Vila Belmiro foi o estádio que eu mais frequentei na minha vida, até porque eu nasci e fui criado em Santos. E eu não vejo uma necessidade de ampliar a Vila Belmiro, porque você pega o que a gente chamava de borderô antigamente, já saiu o borderô, nunca tem mais de 4.000 pessoas lá na Vila Belmiro. O dia que encheram aquilo ali, desabou uma arquibancada num Santos e Corinthians, num domingo à tarde. Uhum. Vocês não são desse tempo. Eu estava na Vila Belmiro nesse dia. Provavelmente o Toninho Neves também. Embora a gente não se conhecesse. Eu acho que a Vila Belmiro precisa de uma modernização, sim, sabe? Mas para dar mais conforto. A Vila Belmiro é um estádio que te faz doer a bunda, porra. Você senta ali naquela arquibancada de concreto, aquilo é uma porcaria. Sabe? Aquilo é... Eu, como quando vou lá, eu fico nas sociais, então tudo bem. Porque é isso. Agora, eu só queria falar mais uma coisa sobre a Argentina, que vocês estavam falando aí e eu não pude falar. Nós falamos aqui da participação de mulher no programa, demos boas-vindas para a Márcia, e agora eu queria falar de 2 argentinas para quem eu queria mandar um abraço, embora não seja possível isso fisicamente. Eu queria mandar mis congratulações à dona Hebe de Bonafide, aquela velhinha que todos nós conhecíamos pelo lenço e que, frágil, uma abuela, ela combateu a ditadura com uma valentia que
que dá inveja muito machão. E para outra argentininha, que deve ter uns 8 anos de idade, por aí, deve ter a idade da minha filhota, que é a Mafalda. Ah, que Mafaldita também. Ai, que lindo. Muito bem. Eu só lamento, Lito e amigos, eu só lamento que a gente perca um patrimônio que é um patrimônio cultural, na verdade, né? Que poderia ser, eu concordo com o Tunico, você não consegue botar muita gente ali. Agora, hoje em dia, quando está entupido, são 15 mil, no máximo, porque a polícia não deixa, né? Por causa da questão de segurança. Então, eu acho que dava uma modernizada, não precisava botar abaixo e tal, e acabou. Mas não vai fazer um estádio de 40 mil pessoas, para quê? Que seja de 30 mil. Então, eu só lamento isso, Casinho. A Vila Belmiro, Toneto, Elinho, é a Capela Sistina do futebol. Você anda por aí, os caras, quando falam da Vila Belmiro, acham que a Vila Belmiro é maior que São Paulo, que a cidade. Aí, quando o cara vai visitar, vê que não é, mas tem um clima onde os deuses pisaram, os santos correram. Você chega na Capela Sistina, quem não conhece, pensa que é uma obra assim de 10 quarteirões. Aí é só uma capela. Só que quando você olha o afresco lá do Michelangelo, você fala, meu Deus do céu, o clima é outro. A atmosfera, né? Exato, então o Santos não pode jogar isso fora. Mas esses caras já jogaram tanta gente fora, como disse o Lito agora há pouco, né? Esses não pensam com o pé nem com a cabeça, né? É verdade. Rodrigo, eu queria saber a visão de um, entre aspas, não é estrangeiro, é um não paulista ou não radicado em São Paulo, sobre essa modernização, como querem alguns, destruição, o que for, da Vila Belmiro. O que se diz, o que você pensa daí de Belo Horizonte? Olha, Lito e amigos, eu acho que a Vila Belmiro, assim como a Bombonera, como alguns estádios do mundo, ela tem uma força própria, ela tem uma energia própria, né? Se diz que a Bombonera pulsa. Eu acho que a Vila Belmiro também pulsa por tudo que ela representou de uma era espetacular do futebol, fora o fato de ter sido o principal palco do maior de todos os tempos. Então, acabar com isso, eu acho muito complicado. Botar abaixo, criar... Tudo bem, o Wembley virou outra coisa, etc., mas os próprios exemplos aqui, o Mineirão é um exemplo, né? Manteve-se a estrutura externa, o Maracanã também manteve-se a base e modernizou-se por dentro com um conceito mais moderno, mais profissional, etc., mais pensado no conforto do torcedor, menos romântico. E eu acho que isso poderia ser perfeitamente possível. Você manteria o melhor dos dois mundos. Quer dizer, toda essa aura histórica, essa aura lendária que a Vila Belmiro carrega, que faz dela uma das arenas mais lembradas, mais citadas e mais conhecidas do mundo, com um componente de modernidade, de evolução, que o torcedor do Santos também merece. Né? Como o Tonico brincou, o torcedor do Santos não precisa ficar com a bunda dura de sentar numa arquibancada fria, gelada de concreto. Ele também pode ter um pouco de conforto. Mas daí a passar a régua, começar do zero, acho que seria mais uma falha das várias que têm sido cometidas pelas últimas administrações santistas. Não gostei do Pacaembu, não gostei do novo Maracanã, não vejo o torcedor em primeiro lugar. Vejo um negócio imobiliário que não me cheira bem. Estádios sem alma. Exatamente. O Maracanã não tem alma. O Mineirão eu não vi ainda, mas não vai ter alma. É a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? É isso aí. Vocês bem falaram, vou ser rápido, tá, gente? Vocês bem falaram da Bombonera e da Vila Belmiro, né? E eu como corintiano, cito o Pacaembu, porque o Pacaembu, para quem conhece São Paulo, está num lugar lindo, o projeto é maravilhoso e o Pacaembu não tem um ponto cego. Onde você está no Pacaembu, você vê bem o jogo, não é o caso da Bombonera e não é o caso da Vila Belmiro. E eu estou muito curioso. Eu, como corintiano, se eu fosse, jamais abandonaria o Pacaembu, onde o Corinthians era mais Corinthians do que tudo. O Boca não abandona a Bombonera, porque o Boca é o Boca na Bombonera.
Então, eu acho que tem que ser modernizado, tirar os pontos cegos, que é uma coisa insuportável na Vila Belmiro. Você não consegue ver o jogo, não sei se tem jeito para isso, mas também achei muito bonita a comparação do Quartarolo, até poética, né, Quartarolo? Né, da Capela Sistina. Estou muito curioso, eu acho que o Pacaembu vai ser mantido tudo e vai ser modernizado para a bunda não doer, como o Tonico falou. E eu, como corintiano, jamais teria abandonado o Pacaembu, que é o melhor lugar para assistir jogo que eu já assisti na minha vida, inclusive. Verdade. O ponto cego na Vila está na diretoria do Santos. Boa. Amigos, chegamos ao fim de mais uma edição do Franguinho Sem Censura. Hoje, para nós, espero que para vocês também, seja um dia de festa. Hoje nós passamos de 2.000 visualizações e menos de 2 meses de vida. É um momento muito, muito importante para a gente. Eu espero que você se junte aos nossos, também um recorde estabelecido hoje, 100 seguidores. E marcamos também, agradecemos mais uma vez, a Márcia Pereira, que agora já foi entronizada como uma membro do Franguinho Sem Censura. Muito obrigado, Márcia. Muito bem-vinda. E para terminar o dia, a moda argentina, podemos aqui relembrar um coro que os argentinos puxavam em outras épocas, para comemorar os grandes momentos. Hay que saltar, quem não saltar é um militar. Franguinho fica aqui, gente. Estou saltando aqui, estou saltando. Tchau. Tchau, meninos. Obrigada. Tchau, gente. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.